Olá, queridos internautas aqui da TV Mundi. Nós voltamos então com o nosso segundo bloco e hoje falando de um grande personagem da política, que é o Dr. Ulisses Guimarães, tá? Foi criado, né, o pluripartidarismo e ele fundou lá o PMDB, oriundo do MDB, e participou de todas as campanhas pelo retorno da democracia, anistia geral, né, inclusive sendo presidente nacional do PMDB. Então nós temos uma imagem aí, justamente, né, de todo o trabalho dele, né, como cidadão, social e tal, né. Tancredo Neves e Franco Montoro, eles lideraram uma campanha, né, da redemocratização para as eleições diretas já em 1984, com apoio de toda a população. A emenda do deputado Dante de Oliveira, ela foi derrotada lá naquela época, tá? Então nós temos uma imagem aí, justamente, do movimento todo que aconteceu, o mais jovem, né? Lógico, isso aí foi em 84, então foi um movimento muito interessante, que inclusive no final do nosso programa nós vamos deixar um vídeo bacana para vocês, justamente para vocês terem essas informações, tá? Depois houve a eleição lá no colégio eleitoral, né? E naturalmente o candidato teria que ser o Ulisses Guimarães, tá? Porém ele tinha uma resistência na área militar pela oposição que ele fez ao regime, tá? Então foi articulado, né, Tancredo e o Sarney para concorrer lá no colégio eleitoral, né? Então vocês têm uma outra imagem aí, justamente, né, de toda essa articulação que foi feita por ele na época, tá? Em 1985, o Tancredo ele ganhou a eleição lá no colégio eleitoral com 480 votos, ou seja, 73%, né, dos congressistas concorrendo lá com o Paulo Maluf, que era da Lena, tá? Ulisses foi o líder dessa transição conciliatória. Então nós temos uma outra imagem aí do quê? Já da vitória do Tancredo lá no colégio eleitoral, né, no regime que aí se encerrava dos militares, tá? Então, na posse, no dia 31 de 3 de 1971, né, quem na realidade assumiu lá o governo foi o José Sarney, porque o Tancredo ficou doente. E o Ulisses novamente articulou lá, porque existia uma resistência dos militares com relação ao Sarney, tá? Então nós temos aí uma outra imagem, tá, da articulação também dele e a posse lá do Sarney, tá? O Tancredo passou mal, ele foi transferido aqui para a cidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, em 26 de 3 de 85, e devido às complicações operatórias, o Tancredo sofreu lá 7 cirurgias, mas ele não resistiu e faleceu em 21 de 4 de 85, tá? Nós temos uma imagem também aí das notícias da época, tá? Então, com a posse, né, justamente do Sarney e o falecimento do nosso presidente Tancredo, foi criada uma Assembleia Nacional Constituinte em 1988, tá? E quem foi o comandante foi o Dr. Ulisses Guimarães, que é a carta-máquina, né, que levar a nação a assumir os seus destinos do século XXI, porque as nossas constituições elas ficaram realmente muito fracionadas no tempo, tá? Então, a conclusão de um processo condicional que vem desde 1984, lá no Império Dom Pedro I, né, pós-república, 1891 com Deodoro, em 34 com Vargas, em 37 com Vargas de novo, tá? Em 1945 lá com o Dutra, e em 1967 os militares fizeram lá uma Constituição da ditadura. Então essa Constituição de 1988 resgatou o sistema republicano, né, com presidencialismo, tá? E aí estava fortalecido o Congresso, né? Justamente aí depois de toda essa nova Constituição que nós tínhamos. O Congresso, né, o Parlamento, o Poder Judiciário também agora tinha nas suas mãos aí o controle da Justiça, as normas constitucionais, né? E a sociedade tinha uma Constituição cidadã. Então nós temos aí uma imagem, né, dele lá justamente proclamando a Constituição. As nossas Constituições, né, tem aí uma simbologia das nossas Constituições desde 1834, tá? Então, pessoal, estava estabelecida como capital dos destinos sociais, políticos e econômicos, né, da nossa nação, ideais do seu fundador JK, né, que haviam sido usurpados desde lá do golpe militar. Agora nós tínhamos uma Constituição, tal, então estava restabelecidos os 3 poderes, né? Então nós temos aí uma imagem para vocês, nesse primeiro momento, das nossas Constituições que nós tivemos,
e depois lá dos 3 poderes que foram, de novo, realinhados, tudo fruto do quê? Dessa nova Constituição que nós tínhamos lá em 1988, tá? A presidência da República em 1989, né, ele se lançou como candidato, tendo concorrentes lá, líderes de expressão nacional, tá? Então nós temos aí uma outra imagem de algumas personalidades que concorreram nessa eleição, né, que a nossa produção vai colocar. Aí é ele justamente assinando ainda a Constituição, restabelecendo aí os poderes da nação, né? Nossa produção vai colocar essa imagem, justamente as pessoas que concorreram. E o que aconteceu? Um jovem desconhecido, na época, o Fernando Collor, foi eleito lá pela população, ganhando no segundo turno, né, do líder sindical na época, que foi inclusive a primeira eleição que ele participou do Lula, tá? Lá foi eleito presidente em 1989, deixando de lado Ulisses Guimarães e outras grandes personalidades que combateram o regime da ditadura, tá? O fraude eleitoral de Collor, ele veio com o confisco dos ativos financeiros, da poupança, do CDB, a denúncia do irmão dele lá, o Pedro, os desvios de recursos da campanha que geraram um movimento nacional para o impeachment. Para evitar o processo, o Collor, ele renunciou no dia 2/10/92. Então nós temos aí uma outra imagem, né? Primeiro de Brasília, né? Que no caso, para restabelecer tudo isso aí, a nossa produção vai colocar mais algumas imagens aí. Então aí foram os candidatos que participaram da eleição, né? Para a gente restabelecer justamente aí a sequência de tudo que aconteceu. A eleição lá do Collor e o Lula, né? Que foi inclusive a primeira eleição que o Lula participou. Então aí a gente está colocando o impeachment do Collor, justamente, né? Que foi tirado. Foi o primeiro presidente aí da República que sofreu o processo de impeachment aí dentro do nosso processo de República, tá? Então nós temos aí mais algumas imagens para enriquecer aí a nossa fala, tá? Então aí, justamente chegando no momento que o Ulisses Guimarães, né? Ele viajando de helicóptero, o helicóptero dele caiu em Angra dos Reis e ele estava com a dona Mora, o senador Severo Gomes, né? E a esposa do senador. O seu corpo foi o único a não ser encontrado na tragédia. Então, nós mostramos para vocês aí. A cidade de Rio Claro tem um projeto lá do arquiteto Oscar Niemeyer para construir um memorial em homenagem aí ao líder político Ulisses Guimarães para perpetuar o filho que tanto honrou a cidade e que ficará como uma das maiores biografias da nação. Então, nós temos aí uma foto justamente do memorial que vai ser preparado, né? Desde 1951, Ulisses Guimarães ele honrou a carreira política e, igual um avatar, Moisés, ele levou seu povo para conquistar a terra prometida, lutando contra o regime de opressão e todos aqueles que queriam escravizar os seus irmãos após décadas de cativeiro. Então, pessoal, aí nós temos uma última imagem, justamente, de uma simbologia, né, do avatar Moisés. Então, Ulisses Guimarães realmente cumpriu isso com muita dignidade. Nós vamos deixar um vídeo agora, no nosso terceiro bloco, contando toda a trajetória da proclamação, da promulgação justamente da Constituição de 1988. Então nós deixamos vocês aqui com um grande beijo, um grande abraço, dizendo, tá, ao nosso grande líder, Ulisses Guimarães, muito obrigado. Um abraço para vocês, até o nosso próximo programa. Tchau.